Leitura de 2 Crônica, a partir do capítulo 7, em versículo 11. Assim como o fogo que desceu para consumir o sacrifício era um sinal de que Deus o aceitara, e a aparição da glória de Javé para encher o templo era a evidência de que ele havia aprovado o lugar em que colocaria o seu nome. A aparição de Javé a Salomão foi um sinal a ele de que a sua obra havia sido aceita. Salomão recebe a confirmação de que a bênção de Deus vai estar sobre ele e a sua dinastia. Mas a bênção é condicional. A pecaminosidade que fosse seguida de arrependimento certamente seria perdoada. Versículo 14. Observe a semelhança da formulação com a oração do rei. Por outro lado, a rejeição propositada de Javé conduziria inevitavelmente ao castigo e à catástrofe, sendo a terra abandonada e o templo profanado. Parece, no entanto, que a aliança entre Deus e Davi não é atingida por este castigo, e não há indícios de que a promessa "você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel" não seja incondicional. Alguns estudiosos consideram que aqui há clara conotação messiânica, Miqueias 5:2. Em vista da declaração de que tanto o templo como o palácio haviam sido concluídos antes de Javé aparecer a Salomão, não é impossível que este lugar seja uma referência a todo o complexo templo-palácio como o ponto focal da presença de Javé com seu povo. O templo simbolizava a presença de Javé em termos da adoração de Israel, mas a casa do rei era o lugar onde o seu vice-regente ungido reinava sobre o povo de Javé. Evidentemente, o templo era somente parte de um gigantesco projeto de construção, e tem-se difundido a ideia de que, ao menos durante o reinado de Salomão, o templo não era muito mais do que uma capela do rei. 11 facetas do reinado de Salomão. Letra A: administração e desdobramentos domésticos. A seção começa com a descrição dos projetos de construção e fortificação de grande escala que Salomão compreendeu. Em grande parte, o cronista segue 1 Reis 9, 10 ao 28. Mas, no versículo 2, há uma diferença curiosa com relação à afirmação de 1 Reis 9, 10. Em Reis se diz que Salomão deu a Hirão 20 cidades na Galileia em troca de ouro e prata. Contudo, o texto afirma ainda que Hirão não estava muito impressionado com as cidades, e isso talvez explique o versículo 2, que registra o fato de que ele as devolveu a Salomão como imprestáveis. O estado dessas cidades que desagradaram a Hirão talvez explique também por que Salomão reconstruiu as cidades e as repovoou. J. Memias faz a sugestão de que, na verdade, as cidades tinham sido dadas a Hirão como garantia até que o pagamento final pela matéria-prima dos fenícios pudesse ser feito em ouro, o que explicaria por que elas foram devolvidas a Salomão quando o negócio foi concluído satisfatoriamente. A conquista de Ramat-Zobá não é mencionada no texto paralelo de Reis. O nome reflete condições no período persa, quando Zobá fazia parte da província de Ramat, e o cronista está usando o nome com que seus leitores estão mais familiarizados. Ramat era, aliás, um estado aliado na época de Davi, 2 Samuel 8, 9, 10. E é provável que a amizade tenha continuado até o reinado de Salomão. Por outro lado, Zobá tinha causado problemas a Davi, 2 Samuel 8, 9, 10, 8. E é possível que tivesse se rebelado após a morte de Davi, tornando necessária a ação de Salomão registrada aqui. A construção em Tadmor pode bem ter sido uma fortaleza para proteger as regiões limítrofes do seu império das pressões dos arameus. O texto paralelo de Reis se refere a Tamar, que era um pequeno povoado ao sul do país. Enquanto Tadmor, mais tarde Palmira, era um importante centro na rota comercial para o leste, situado no território de Ramat-Zobá, aos limites do Império de Salomão. Bet-Horon era a porta para a região montanhosa
a aproximadamente 15 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Baalat era um local em Dan, perto da costa, e a sua fortificação pode ter servido para garantir a tranquilidade contínua com o enclave dos filisteus. A frase "todas as cidades onde ficavam seus carros", versículo 6, é uma referência aos lugares mencionados em Reis, como Azor, Meguido e Gezer, em que a propensão de Salomão para a construção e fortificações é bem atestada na arqueologia. Os versículos 7 ao 10 descrevem um trabalho forçado para os projetos de construção. Tanto esse texto quanto o paralelo de 1 Reis 9, do 20 ao 23, concordam em que o recrutamento era restrito aos habitantes que restaram de antes da conquista da terra e que os israelitas ou eram soldados ou capatazes dos grupos de trabalhadores. Observe, contudo, 1 Reis 5,13, que o cronista ignorou por completo. A breve seção a respeito da filha do faraó, versículo 11, somente alude ao relacionamento com o Egito que é indicado em 1 Reis 9,16. Há também uma mudança significativa no fraseado aqui em comparação com 1 Reis 9,24. O cronista registra que Salomão levou a filha do faraó para uma casa especialmente construída para ela, que ficava separada no complexo palácio-templo. A razão disso, quase certamente, é o destaque dado à pureza ritual. Observe a ênfase em sagrados nas palavras de Salomão, que não ocorre no texto paralelo em Reis. Uma perspectiva que no final conduziu à realidade do pátio das mulheres no templo de Herodes. A observação acerca da organização das diversas festas e sacrifícios realizada por Salomão segue 1 Reis 9,25 bem de perto, exceto pelo fato de que o cronista não menciona que o rei está oferecendo incenso, uma prerrogativa sacerdotal. Os versículos 13 e 16a faltam em 1 Reis 9. O objetivo principal da sessão é destacar que, com a conclusão da construção e o estabelecimento do sistema sacrificial, conforme as determinações de Moisés e conforme o que Davi, homem de Deus, tinha ordenado, Salomão havia terminado a casa para a honra de Deus e cumprido as ordens do seu pai. Um imenso programa de construção, que agora havia sido concluído, deve ter pesado muito nas contas do tesouro público. E não é de surpreender que Salomão tenha enviado uma expedição a Ofir para recuperar as suas perdas. Ezion-Geber está no extremo norte do Golfo de Acaba, e lá foram descobertos os restos de uma grande indústria de fundição de ferro e cobre, junto com traços de um embarcadouro. É provável que os produtos acabados de cobre da região tenham sido usados em transações altamente rentáveis com Ofir, que deve ser localizada possivelmente na atual Somália. As minas de cobre parecem ter sido tão lucrativas que, apesar do seu esbanjamento nos projetos de construção de Salomão, o salvaram da bancarrota. A importância dessa atividade comercial, em que Salomão foi mais uma vez assessorado pela habilidade dos fenícios. Os marinheiros de Tiro eram os melhores da época. Estava em quebrar o monopólio comercial da Arábia do Sul. Os sabeus sobre a rota terrestre que Salomão tinha ignorado. A visita da rainha de Sabá foi um resultado esperado em vista da ameaça que Salomão representava para o comércio dela. Letra B. A visita da rainha de Sabá, 9 do 1 ao 12. Essa seção segue de perto a fonte em 1 Reis 10, do 1 ao 13. Do ponto de vista do cronista, a história ilustra a glória de Salomão e demonstra em particular o cumprimento da promessa de Deus e lhe prover não somente sabedoria para governar o povo, mas também riquezas e fama. 1 Crônicas 1:11. Assim, Deus se havia mostrado fiel à sua aliança e promessa. O motivo subjacente, no entanto, estava claramente relacionado ao comércio.
A região do sul da Arábia era uma região importante, particularmente laboriosa no comércio de especiarias, e as escavações em Marib, capital de Sabá, indicam uma civilização avançada e progressista. O comércio era realizado em toda a região e se estendia para o norte até a Fenícia e a Síria. O surgimento repentino de um novo império comercial à sua porta, que já estava ameaçando a sua rota terrestre de caravanas ao iniciar um elo marítimo com a riqueza mineral de Ofir, era suficiente para gerar uma grande e sofisticada atividade diplomática. A visita da rainha de Sabá se reveste assim de um significado adicional e pode ser considerada quase certamente uma missão comercial e diplomática para estabelecer algum tipo de acordo entre Sabá e Israel. O resultado da visita foi uma declaração da rainha exatamente a sabedoria de Salomão. A concepção da sabedoria de Salomão expressa nos versículos 3 e 4 parece uma habilidade essencialmente administrativa. Ele era capaz de organizar e planejar, um comerciante sempre esperto para levar vantagens nos negócios. Como ele provavelmente já sabia de experiência própria. No versículo 8, o cronista se afastou bastante de sua fonte. Em 1 Reis 10:9, Salomão está sentado no trono de Israel, mas aqui ele está sentado no trono de Javé para reinar pelo Senhor, pelo seu Deus. A concepção do reinado aqui é muito elevada e está em harmonia com os conceitos expressos nos Salmos Régios, em que o rei de Israel é o vice-regente de Deus. É Deus quem reina por meio do seu rei ungido. Observe também 1 Crônicas 17:14, 28:5, 29:23 e 2 Crônicas 13:8. A visita terminou com uma troca mútua de presentes, talvez para ratificar algum acordo entre as duas nações. Os versículos 10 e 11 parecem fora de contexto e estão mais relacionados com o versículo 13, embora a ordem seja a de 1 Reis 10. Letra C, a riqueza de Salomão, 9, do 13 ao 28. A riqueza de Salomão está descrita nos versículos 10, 11 e 13 a 28. Os versículos 13, o versículo 13 registra a receita anual em ouro, a quantidade colossal de mais de 23 toneladas. Isso não incluía as entradas provindas de mercadores e comerciantes, versículo 14, que provavelmente eram pagamentos de taxas e impostos alfandegários. Além disso, parece ter havido algum tipo de tributo que os estados árabes pagavam, junto às taxas locais cobradas pelos governadores do país. Um termo característico do período do cronista, que ele usou como explicação aos seus leitores. O grande trono de marfim era provavelmente a obra da exibição usada pelo rei quando recebia a visita de dignatários. É interessante que o cronista evita cuidadosamente a menção da cabeça de novilho na parte de trás do trono, que algumas versões trazem em 1 Reis 10:19. Lutero, 1984, RSV, seguindo a Septuaginta, e que lembraria da forma muito viva, de forma muito viva as imagens que Jeroboão iria levantar em Israel. A NVI, em 1 Reis 10:19, traz o seu encosto tinha a parte alta arredondada. A NTLH traz atrás do trono havia uma figura de cabeça de touro. Os empreendimentos marítimos de Salomão com Irão são importantes. O cronista ressalta a parte da frota de Salomão em detrimento total da de Irão, contraste com 1 Reis 10:22. A expressão navios mercantes provavelmente seria melhor produzida por frota de refinação. Acadiano, Razazul, fundir, refinar, e é uma referência aos navios que levavam o cobre fundido para Ofir e Punt. A costa leste da África. Qualquer centro de mineração e fundição era simplesmente chamado de Tarsis.
O sentido então é que a frota de refinação de Salomão, com base no porto de fundição de Ezion-Geber, fazia uma viagem completa a cada 3 anos, trazendo ouro, prata, marfim e espécimes zoológicos em troca de ferro e cobre. O sucesso de suas viagens comerciais explica a fartura de ouro e prata de cobre na corte, e prata na corte. Versículo 20. Os versículos restantes, 22 ao 28, são relatos adicionais da grandeza do reino de Salomão. O tamanho das cidades em que ficavam os carros e cavalos de Salomão está bem atestado pelas escavações arqueológicas em Meguido, Gezer e outros lugares. A abrangência do seu reino, versículo 26, descreve o que muito provavelmente era um império comercial do qual Salomão extraía vários tipos de taxações sobre o ouro e a passagem de bens, e ao qual ele conseguiu impor medidas comerciais restritivas para vantagem do tesouro de Israel. O fim do reinado de Salomão, 9, do 29 a 31. Os diversos problemas que surgiram no final do reinado de Salomão, e especialmente os seus casamentos por interesse político, que introduziram religiões estranhas em Israel, são omitidos pelo cronista. No entanto, ele faz menção das suas fontes, que incluem 3 registros proféticos. Se esses podem ser identificados com reis, ou se eram fontes comuns aos 2 historiadores, não está claro. 3. O reino dividido, a história de Judá. Primeiro, o reinado de Roboão e a rebelião de Israel. Letra A, a divisão, 10 do 1 ao 19. Não parecia haver dúvida quanto à ascensão de Roboão, filho de Salomão, ao trono. Há uma sugestão no versículo 1 de que houve uma coroação dupla, uma em relação a Judá e outra em relação às tribos do norte. Davi tinha unido Israel e Judá em grande parte por meio de seu carisma pessoal. E essa unidade continuou durante o reinado fortemente centralizado de Salomão. Mas os elos não eram fortes, como mostra a história. A coroa de Israel teria de ser recebida das autoridades das tribos do norte. E por isso, Roboão foi até Siquém, o centro da antiga confederação tribal. A expressão todos os israelitas se refere às tribos do norte. Antes de Roboão ter sido coroado rei, no entanto, houve o pedido de que se aliviasse o peso que Salomão havia imposto ao povo para realizar o seu imenso programa de construções. É nesse ponto que Jeroboão entra na história, versículo 2. O cronista havia omitido toda e qualquer referência a ele em relação ao reinado de Salomão, exceto a alusão em 9:29. E tampouco havia mencionado o descontentamento com o governo de Salomão, que se desenvolveu durante a sua fase final e que é indicado claramente no relato de Reis. O cronista sabia de tudo isso, como também sabiam seus leitores. Pode-se supor, mas estas condições não harmonizavam com o retrato de um rei ideal. Os reais eventos da rebelião são discutidos em detalhes nos comentários de 1 Reis 12, do 1 ao 20. Podemos observar, no entanto, que Roboão tinha pouca compreensão pelos sentimentos do povo de Israel, pois depois de dar o seu ultimato e ter provocado a rebelião, ele enviou um dos homens provavelmente mais odiados do reino, o homem que era chefe do trabalho forçado, versículo 18, para tentar lidar com a situação. Somente depois deste ter sido lixado é que Roboão compreendeu a seriedade da situação. O ponto de vista do cronista fica claro no versículo 17. Somente as pessoas de Israel que permaneceram leais à dinastia de Davi eram o verdadeiro Israel. O versículo 19 é simplesmente uma citação
da fonte do autor, embora o fato de reter uma declaração que tinha pouca reverência contemporânea para ele, no seu sentido original, possa indicar que ele estava pensando na crescente divisão teológica entre o norte e o sul e no cisma samaritano da sua época. Capítulo 11, estabelecendo o reino, 11 do 1 ao 23. A reação inicial de Roboão à rebelião foi recorrer à solução bélica. Ele reuniu Ele reuniu 180 unidades, observação em relação a Elep, 1000 em 1 Crônicas 12:24, mas foi impedido de colocar em ação os seus planos pelo profeta Semaías, versículo 1 ao 3. Mais uma vez, o ponto de vista do cronista é destacado na expressão todos os israelitas de Judá e de Benjamim. Versículo 3 e 1 Reis 12:23. A descrição das medidas de defesa, versículos 5 a 12, é exclusiva do cronista, reforçando o aspecto de que ele estava utilizando uma variedade de fontes além de reis. Todas as cidades mencionadas como cidades para a defesa estão agora identificadas. Grolenberg, Atlas of the Bible, 1956. As cidades formam um sistema interessante de fortalezas na região montanhosa central ou na sua borda. Roboão estava preocupado com a possibilidade de problemas com o Egito. Agora que o reino estava debilitado e dividido, esse problema de fato se concretizou com a invasão de Sisac, descrita em 12 do 1 ao 5. Mas não está claro se as fortalezas foram construídas antes ou depois desse evento. Mais uma vez, o ponto de vista do cronista é destacado na expressão todos os israelitas de Judá e de Benjamim. Versículo 13 de 1 Reis 12:23. A descrição das medidas de defesa, versículo 5 a 12, é exclusiva do cronista, reforçando o aspecto de que ele estava utilizando uma variedade de fontes além de reis. Todas as cidades mencionadas como cidades para a defesa estão agora identificadas. A cidade é V.L. Grolenberg, Atlas of the Bible, 1956. As cidades formam um sistema interessante de fortalezas na região montanhosa central ou na sua borda. Roboão estava preocupado com a possibilidade de problemas com o Egito. Agora que o reino estava debilitado e dividido. Esse problema, de fato, se concretizou com a invasão de Sisac, descrita em 12 do 1 ao 5, mas não está claro se as fortalezas foram construídas antes ou depois desse evento. A lista de cidades não segue a ordem esperada. Se o autor as estava enumerando de acordo com a sua posição geográfica, isso talvez se deva ao fato de que algumas delas eram fortalezas secundárias para serem usadas como centros de abastecimento ou como segunda linha de defesa. A migração dos levitas e sacerdotes, versículo 13 a 17, está baseada em 1 Reis 12:31. A expulsão não está clara em Reis, mas a implicação provavelmente está ali também, e o cronista não demora em se concentrar em qualquer coisa que realce o pecado de Jeroboão. Está aí mais uma vez o fato de que aqueles das tribos do norte, que realmente queriam seguir nos caminhos de Javé, vieram para o sul, para o centro legítimo da religião de Israel. Parece haver também uma suposição implícita de que somente os leigos estavam rebelados, e a lealdade das famílias de levitas ao santuário central era tal que muitos sofreram perseguições e estavam dispostos a abrir mão de todas as suas posses para se mudar para o sul. Essa afluência de habitantes do norte junto com os sacerdotes e levitas proporcionou mais um fator de estabilização e fortalecimento ao reino do sul. Versículo 17. Não está bem claro qual é a intenção de limitação do tempo em 3 anos.
pode significar que as pessoas de Israel vieram a Jerusalém somente durante o período de 3 anos, ou seja, até que Jeroboão estabeleceu os santuários do norte. Ou pode ser uma referência ao período transcorrido antes do tempo em que Jeroboão começou a deslizar para a apostasia. A breve observação acerca dos relacionamentos familiares de Roboão, versículos 18 a 23. É interessante por mostrar que ele casou com a prima Maalate, que era bisneta de Jessé, por meio de pai e mãe. O seu pai, Jeremote, supostamente era filho de uma esposa secundária, ou concubina de Davi, visto que não é listado em lugar nenhum. O Absalão, que era pai da segunda esposa mais predileta de Roboão, Maaca, provavelmente era o filho infame de Davi com esse nome. O filho mais velho da esposa predileta tornou-se o primeiro da linha sucessória. Todos os seus filhos foram colocados em centros estratégicos em todo o país para proteger o reino de deserções e possíveis revoltas e assim garantir as suas posições. A frase final é difícil. A frase traduzida na NVI por "e lhes conseguiu muitas mulheres". Versículo 23. Poderia ser formulada mais literalmente como "ele buscou uma multidão de mulheres". E estudiosos têm sugerido que poderia ser formulada como "ele buscou a multidão dos deuses das suas esposas". E por isso deveria ser lida como com o versículo seguinte, 12:1, que descreve a apostasia de Roboão. Letra C, apostasia de Roboão, capítulo 12, do 1 ao 16. Essa seção utiliza 1 Reis 14, 21 a 28 como fonte, mas o cronista segue a sua própria ordem e insere algum material adicional, talvez do arquivo do templo das profecias de Semaías. Em especial, ele apresenta um relato bem mais abrangente da invasão de Sisaque do que o texto paralelo de Reis, versículo 1 ao 9. Sisaque foi o primeiro faraó realmente poderoso da 22ª dinastia do Egito, com capital em Bubastis. Os seus objetivos provavelmente eram expansionistas, muito além da sua intenção de lidar com Roboão. A invasão iniciou uma era em que os dois reinos de Judá e Israel seriam um para-choque nas batalhas das grandes potências, como também, com frequência, peões nos jogos de poder dos grandes, caindo na esfera de influência, ora de um, ora de outro. A invasão ocorreu no 5º ano do reinado de Roboão, 918 a.C., e foi claramente uma operação bélica de grande escala em que as tropas egípcias foram engrossadas por grandes quantidades de mercenários de territórios africanos ao sul e oeste do Egito. As tropas de Roboão tiveram de recuar para Jerusalém e a única saída foi ele tornar-se tributário de Sisaque. Acerca da campanha em si, leia mais no NBD Sisaque. A importância principal da invasão, do ponto de vista do cronista, foi o seu significado teológico bem formulado nas palavras do profeta Semaías. Judá havia abandonado a Javé e ele em troca o havia abandonado também. O texto deixa claro, no entanto, que a função do castigo era disciplina e não retribuir. O rei e os líderes de Israel se humilharam e a catástrofe total foi evitada, embora não sem custos. Os princípios embutidos na história do cronista têm relevância permanente. Seguem algumas observações acerca do reinado de Roboão, versículo 10 a 14, citando a substituição dos escudos de ouro de Salomão da guarda do templo tomados por Sisaque pelos escudos de bronze. Mais uma vez, o cronista destaca o seu ponto de vista de que Judá escapou da destruição total porque Roboão se submeteu novamente a Javé, embora não completamente. Versículo 14, e em Judá ainda havia algo de bom.
O reinado é concluído com as referências usuais às fontes. Versículo 15. O seu filho Abias é chamado Abião em algumas versões, seguindo o TM. Isso que é o texto massorético, né? Seguindo o texto massorético. Isso talvez se originou de uma variante textual, ou Abias era o seu nome de coroação e Abião o de família.